9h46 aqui no Band News São Paulo. Espaço neste momento para os dois candidatos que seguem para o segundo turno da eleição municipal na capital paulista. Primeiro, vamos conversar com Guilherme Boulos, candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, que disputa, portanto, o segundo turno com o atual prefeito, candidato à reeleição pelo PSDB, Bruno Covas. Boulos teve 20% dos votos válidos, o que representa pouco mais de 1 milhão de eleitores. Bom dia, candidato. Parabéns, inclusive, por esse resultado. Bom dia, Sheila. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. Obrigado. Eu acho que o resultado de ontem, Sheila, expressou que a cidade quer mudança. Não só a nossa votação, que surpreendeu muita gente, foi forte, foi uma onda de esperança. As pessoas depositaram um sonho nas urnas. Eu acho que esse foi um grande diferencial dessa onda na reta final do primeiro turno. Mas também, se nós formos ver os números, praticamente 70% da cidade votou pela mudança. 70% não quer a continuidade desse governo que tem abandonado a cidade, sobretudo as periferias. Começou com o abandono do Dória da própria prefeitura para usá-la como trampolim para o governo do estado e seguiu com essa política do abandono. Então eu estou muito animado. Eu acho que a gente chega nesse segundo turno numa crescente, numa onda de esperança, numa onda que tem mobilizado sentimento de muita gente. O que foi para mim mais gratificante nesse primeiro turno foi ver as pessoas voltando a acreditar que é possível fazer política sem desistir dos seus sonhos. É possível fazer política com princípio, com ideal, e eu acho que é nessa toada, numa onda de esperança, que nós vamos chegar no dia 29 de novembro e ganhar essa eleição. E fazer política com 17 segundos de TV. Candidato, boa parte desses 70%, né, que votaram, como o senhor falou, pela mudança, tem uma rejeição muito forte, né, pela sua candidatura. Acho que, tirando ali o candidato Celso Russomano, o senhor era o que tinha a maior rejeição. O senhor fala muito em virar o jogo, né? É um jogo complicado de se virar, né? Como se virar esse jogo difícil em relação à própria rejeição, em relação ao fato do prefeito Bruno Covas ter vencido em todas as zonas eleitorais, né? Qual é o caminho? Ivan, primeiro só uma correção. A minha rejeição nas últimas pesquisas é menor que a do prefeito Bruno Covas, em todas elas, tanto no Ibope quanto no Datafolha. Agora, nós precisamos, de fato, combater o preconceito. Você mencionou a desigualdade que foi nesse primeiro turno, com 17 segundos de televisão. Vê só, Ivan, com 17 segundos na TV, sem ter debate em várias das emissoras de grande audiência. Aliás, parabenizo novamente a Band por ter cumprido o seu dever democrático e ter feito os debates no primeiro turno. Mas mesmo em circunstâncias tão adversas, a gente tem dito uma batalha de Davi contra Golias, é o que foi esse primeiro turno, nós chegamos a mais de 1 milhão de votos na maior cidade do país. Isso é muita coisa. Imagine agora no segundo turno, Ivan, quando os nossos 17 segundos vão virar 10 minutos por dia. A gente vai ter oportunidade de falar de forma direta com o povo de São Paulo, de quebrar os preconceitos, de quebrar os estigmas, de combater as mentiras e de apresentar o nosso projeto para a cidade, que é um projeto de futuro, que é um projeto de combate às desigualdades, que é um projeto de cuidado com as pessoas, é um projeto de enfrentamento aos esquemas, às máfias que caracterizam o governo do PSDB em São Paulo, no estado, por exemplo, há 30 anos. A gente não pode deixar de dizer, né? Qual é o legado do PSDB em São Paulo? É máfia da merenda, máfia do metrô, máfia do Rodoanel, e isso traz uma rejeição muito grande para esse projeto. O Dória, ao lado do Bolsonaro, são as duas figuras mais rejeitadas da cidade. O Bruno Covas tentou esconder o Dória no primeiro turno. No segundo turno não vai dar. Nós vamos dizer para a sociedade que, na verdade, hoje quem manda na Prefeitura de São Paulo é o Dória. O Dória abandonou a Prefeitura, deixou o Bruno no lugar dele, mas, enfim, é um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes. Eu não escondo apoios, eu não escondo minha vice, inclusive. O Bruno tem constrangimentos em relação ao vice dele, porque tem suspeitas de envolvimento com máfia das creches. A minha vice é a Luísa Erundina, a melhor prefeita que essa cidade já teve, um símbolo de honestidade, de ética na política, que agrega experiência administrativa para a nossa chapa. Então, acho que tendo oportunidade, Ivan, de colocar isso para as pessoas com tempo, na televisão, nos debates, confrontando trajetórias, confrontando projeto de cidade, eu tenho muita esperança que nós vamos criar uma onda na cidade e vamos ganhar a eleição.
O candidato está certo no Datafolha, Covas 25% de rejeição, o senhor 24%, mas no Ibope, a última antes da eleição, o senhor tinha 23% e o Covas 19%. Só pra, meio lá, meio cá. Tá certo, meio lá, meio cá. Tá bom. O candidato, o atual prefeito Bruno Covas, ele já tem, desde ontem inclusive, né, usado 2 argumentos que possivelmente darão um pouco o tom do que deve ser a campanha do atual prefeito, que é o de direcionar críticas ao senhor em relação à falta de experiência, ou seja, ele tem a experiência de ser o prefeito, e apontar, portanto, que o senhor não tem experiência num cargo executivo, enfim, na atuação política, ocupando uma posição política, e também no fato de tentar atrelar o senhor a posições extremistas, né, ao radicalismo. Como o senhor responde para o eleitor em relação a esses 2 aspectos? Vamos lá, Sheila. Primeiro, qual é a experiência do Bruno Covas? Bruno Covas sequer foi eleito prefeito de São Paulo. Ele era vice do João Dória. O PSDB tem uma experiência em São Paulo de usar a prefeitura como trampolim para cargos mais altos. O PSDB tem uma experiência no estado de São Paulo de conluio com esquemas de corrupção, com roubalheira. Essa experiência, francamente, eu quero bem longe de mim. Veja, Sheila, essas pessoas já tiveram a sua oportunidade e não fizeram. Tiveram a sua oportunidade, olha agora no meio da pandemia, São Paulo tem mais de 14 mil mortos e tem hospitais fechados. Né? São Paulo está à beira, com uma completa omissão da prefeitura, de uma pandemia de desemprego, que vai vir depois, com falências, com demissões, né? Com falta de políticas sociais, de geração de renda, de frente de trabalho. Então, essa experiência que trouxe a cidade até aqui, eu acho que as pessoas não querem. E esse foi um dito das urnas. O que eu vou levar para a prefeitura, primeiro é a minha experiência pessoal de morador da periferia e de quem há 20 anos luta ao lado das pessoas que precisam de moradia. Né? Olha, para mim a periferia, Sheila, não é um lugar onde se passeia a cada 4 anos para tirar foto comendo pastel e fazendo falsa promessa para as pessoas. Para mim, a periferia não é estatística, não é número. Eu conheço as pessoas, são meus vizinhos, são meus amigos, são meus companheiros. Para mim, essas pessoas têm trajetória, têm história. E é essa história, essa trajetória, essa sensibilidade social que eu quero levar para a prefeitura. Agora, em termos de experiência administrativa, eu tenho ao meu lado, né, a melhor prefeita que essa cidade já teve, que é a Luísa Erundina, minha vice, vai me ajudar a governar São Paulo. Mais que isso, ninguém governa uma cidade como a nossa, com 12 milhões de habitantes, sozinho. Seria muita arrogância pretender isso. Eu tenho uma equipe extraordinária comigo, que já está construindo o plano de governo, que está junto na campanha e que vai estar junto a partir de janeiro do ano que vem, também governando a cidade. Alguns dos maiores urbanistas da cidade e do país estão na nossa equipe, para citar alguns, Raquel Ronick, Hermínia Maricato, Guilherme Wisnik, profissionais de saúde, o Gastão Wagner, que foi presidente da Abrasco, né, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, né, tem 500 médicos que estão na ponta, muitos deles em UPAs, UBS, AMAs, hospitais que assinaram um manifesto com os quais eu estou conversando sobre saúde pública na cidade, educadores, servidores públicos, me reuni com conselheiros do Tribunal de Contas, com procuradores, com auditores fiscais, grupos de economistas que estão na nossa campanha. Então nós temos um time, uma equipe com toda a capacidade de governar São Paulo comigo e com a Luísa Erundina. Então essa para mim não é uma questão, até porque a experiência que o PSDB tem a oferecer é uma experiência de frustração e de abandono da periferia e dos mais pobres. Em termos de querer me colocar como extremista, radical, eu ouvi isso com certa perplexidade do Bruno Covas, porque esse é justamente o discurso do bolsonarismo. É o discurso da extrema-direita, e parece que ele resolveu aderir a isso por conveniência eleitoral no segundo turno. Ele que queria se colocar como alguém mais amplo, que defende a diversidade, que defende valores democráticos, a tolerância, parece que ele resolveu embarcar no bolsonarismo por oportunismo eleitoral. Eu fico triste com isso, para lhe dizer a verdade. Agora, quero te dizer que radical na cidade mais rica da América Latina, ter quase 1 milhão de desempregados, gente na miséria e revirando lixo para comer. Radical é ter 25 mil pessoas morando nas ruas em São Paulo,
enquanto nós temos milhares de imóveis abandonados e a prefeitura se omite de cumprir o seu papel. Radical é a gente estar no meio de uma pandemia, na terceira cidade do mundo, onde mais morreu gente por coronavírus, e ter hospitais fechados, ter 19 bilhões de reais em caixa, que a prefeitura do PSDB, do Bruno e do Dória, trata o caixa como banco, como uma coisa que tem que ficar rendendo ali, e faltar médico, faltar respirador, faltar leito. Para mim esse é o pior extremismo, que é o extremismo antipovo, é o extremismo elitista. O que eu defendo são direitos sociais, o que eu defendo é justiça social, o que eu defendo é combate à desigualdade. Esse é o nosso projeto, e é um projeto que eu tenho certeza vai mobilizar muita gente e muitas esperanças em São Paulo até o dia 29. Candidato, a Tânia, nosso ouvinte, ela mandou uma pergunta aqui que eu acho que vem bem a calhar com isso que a gente está falando. Ela diz, essa coisa de polarização, né, não vai dar certo e não é bom para o eleitor no final das contas, então, tirando a polarização, o que o senhor, candidato, pretende focar nessa campanha? Vamos lá, Sheila. É justamente isso que eu quero discutir. Eu quero discutir os projetos para a cidade de São Paulo. Nós vamos inverter prioridades. Esse vai ser o foco do meu governo e da Luísa Erundina. A periferia da cidade, que é onde está a maior parte da população, está abandonada. É onde tem as carências, mas onde o serviço público não chega. Então, nós vamos fazer, primeiro, investimentos em relação a emprego e renda. Eu vou criar frentes de trabalho em todas as subprefeituras da cidade, contratando a mão de obra do bairro, né? Então você vai combater o desemprego com isso, e ao mesmo tempo melhorar o cuidado com a cidade, os serviços de zeladoria. Então essas frentes de trabalho vão arrumar calçadas, ruas, não só em véspera de eleição como tem sido feito, vão manter as praças bem cuidadas, os parques públicos bem cuidados, vão fazer limpeza de córrego, bueiro, boca de lobo, para prevenir e evitar enchentes na cidade. Então, nós vamos ter 50 mil trabalhadores em frentes de trabalho pela cidade, contratados com essa função. A cidade vai ficar melhor cuidada e, ao mesmo tempo, nós vamos gerar emprego e renda para as pessoas. Ainda nessa área, nós temos o programa Renda Solidária, para atender até 1 milhão de famílias que estão em situação de extrema pobreza em São Paulo. Esse valor, o valor da renda vai ser entre R$200 e R$400, já fizemos um debate amplo com os economistas, batemos as contas, cabe perfeitamente no orçamento da cidade, né? E esse valor vai chegar na ponta para as pessoas e vai, além de combater a miséria, também ativar a economia local. Porque alguém que lá em Sapopemba, em Cidade Tiradentes, no Grajaú, aqui no Campo Limpo, que receba esse valor, essa pessoa vai gastar na padaria do bairro, no mercado, vai gastar no açougue do bairro, na farmácia, enfim, o dinheiro vai girar lá, e isso vai fazer com que esses comércios prosperem e contratem mais gente. Então, nós temos um foco muito grande na recuperação econômica da cidade, na geração de renda, sobretudo no processo de pós-pandemia, que a gente espera já poder estar vivendo no ano que vem. Um outro foco importante de propostas está na área da saúde. A pandemia trouxe a urgência e a necessidade da gente melhorar o serviço de saúde, principalmente nas periferias, que é onde mais morreu gente. Então, nós temos um primeiro problema que é falta de médico, nas UBSs, UPAs, AMAs e hospitais da periferia. Nós vamos abrir já em janeiro um concurso público para contratar 500 novos médicos focados para trabalhar nas periferias da cidade. Vamos colocar as UBSs para funcionar também em período noturno, até às 10 horas da noite e também nos finais de semana, para poder você ir com isso diminuindo a fila das consultas, dos exames e também permitindo que as pessoas que trabalham no horário comercial possam também fazer as suas consultas com mais tranquilidade. E vamos reabrir todos os hospitais que estão fechados ou parcialmente abertos na cidade. É o caso do Hospital Sorocabana, na Lapa, que está com um andar aberto e 7 fechados. É o caso do Hospital da Brasilândia, na Zona Norte, que está, apesar de novo, com 12% dos leitos abertos, né, e 88% fechados. É o caso do Hospital Menino Jesus, em Hermelino Matarazzo, que está 100% fechado, e de outros da cidade. Então, esses dois focos, geração de renda, emprego e saúde, vão ser prioridades no governo meu e da Luísa Erundina.
Muito bem. Eu não queria falar sobre apoio, né, candidato? O senhor já falou aí sobre os 70% que votaram pela mudança, né, nas suas palavras, né? O senhor já iniciou essas conversas aí com outros partidos, tem apoio que não gostaria de receber. Eu já emendo aqui também nesse bolo para deixar o senhor falar. Tem muito ouvinte perguntando sobre Lula. Então, enfim, para essa campanha, que é uma campanha bem curta também, né, candidato, para o segundo turno. Não tem muito tempo também para mudar o ritmo ali, enfim, mudar a estratégia, talvez. Ivan, nós nem queremos mudar a estratégia, porque o que nos trouxe até aqui foi uma campanha linda, foi uma campanha que mobilizou corações na cidade. Eu repito aqui, olha que coisa, com 17 segundos na televisão, para a visão de qualquer um a princípio, a gente era uma candidatura sem chances, uma candidatura coadjuvante. Nós tivemos mais de 1 milhão de votos ontem nas urnas. O que nós mobilizamos foi a esperança das pessoas. O que nós mobilizamos foi o desejo e o sentimento de mudança das pessoas. Então, nós vamos seguir numa campanha como essa. Bruno Covas, já ontem à noite, acho que ele sentiu o baque, né, pelo nosso crescimento, que foi bem acima do que as pesquisas previam a nossa votação, inclusive nas periferias. Nós tivemos uma votação muito expressiva e proporcionalmente maior do que a média da cidade aqui no bairro que eu moro, no Campo Limpo, no Capão Redondo, em Itaquera, no Parque do Carmo, na Zona Leste, no Jardim São Luís, também aqui na Zona Sul. Ele sentiu o baque e começou a atacar. O discurso dele foi um discurso de ataque ontem à noite. Nós não vamos entrar na pilha dele, do João Dória, né, e dos marqueteiros do ódio. Nós vamos continuar fazendo uma campanha para mobilizar mentes, corações e esperança na cidade de São Paulo. E nós vamos eu quero construir nesse segundo turno uma grande frente em defesa da justiça social, da democracia e do combate à desigualdade em São Paulo. E vou chamar lideranças, não só os candidatos que não chegaram ao segundo turno, mas também lideranças políticas do país para apoiarem e construírem juntos essa frente. Candidato, nosso tempo já está esgotado aqui, mas teremos, claro, outras oportunidades de conversar. É tiro curto agora, né? 15 dias para o segundo turno, mas certamente a gente conversa novamente com o candidato Guilherme Boulos. Temos o debate marcado na Band nesta quinta-feira, é o primeiro debate da TV aberta a ser realizado. Queria saber o que o eleitor pode esperar do seu desempenho nesse debate da Band, com transmissão simultânea aqui da Band News FM. Sheila, primeiro pode esperar a minha presença. Eu não fujo de debate, estou em debates, participo deles e acho muito importante para a democracia. Segundo, eu quero ir para o debate para colocar as minhas propostas para São Paulo. Eu quero ir para o debate também para confrontar as trajetórias e as posições de cada candidato. Eu tenho um lado, eu acho que uma campanha eleitoral não pode ficar escondendo o lado e as posições reais das pessoas. A campanha do meu adversário esconde posições, esconde o vice, esconde os apoios como o do João Dória, que ele tentou esconder no primeiro turno inteiro. Eu não, acho que debate é um momento de transparência, é um momento de conversar olho no olho com os eleitores, com a cidade. Eu estou muito animado para que a gente possa fazer um debate de alto nível do ponto de vista de propostas, mas também que permita aos eleitores fazer a comparação das trajetórias, do lado e das posições de cada candidato. Candidato pelo PSOL à Prefeitura aqui de São Paulo, Guilherme Boulos conversando conosco. Obrigada pela entrevista, candidato. Boa campanha de segundo turno. Voltamos a nos falar aí nos próximos dias. Um abraço. Obrigado, Sheila. Você, o Ivan e a todos que nos acompanharam na Band News. Forte abraço para vocês. Um abraço.